Paulo Freire como que entra nisso? O movimento surge no final da ditadura. E o Paulo Freire é um companheiro educador que vem antes da ditadura, ele já começa a luta. E ele é banido do Brasil porque a alfabetização que ele fazia as pessoas pensar. E nós, quando fizemos aqui na Encruzilhada Natalino, nós tínhamos uma direção que 80% não sabia ler e escrever. Não tinha tido oportunidade na escola. E quem tinha ido na escola lia com muita dificuldade, porque viveu rolando a vida inteira. Então, na Encruzilhada Natalina, nós já tivemos turma de alfabetização. Quem é que nós fomos buscar para nos ajudar no método? Fomos atrás do Paulo Freire, porque era o educador que nós conhecia e que era um educador que tinha feito uma alfabetização que ajudou a classe trabalhadora a se conscientizar. Então, por isso, nós vamos buscar em Paulo Freire essa força. E depois nós vamos, na medida em que vamos avançando nesse processo de educação, de organização da educação, das escolas, dos nossos cursos de formação. Então nós vamos procurar entender melhor Paulo Freire e vamos procurar outros educadores também socialistas. Então entra Pristrac, entra Macarenko, entra outros educadores socialistas, e onde nós vamos buscar também as suas teorias e a sua prática. E o que isso, dessa prática e dessas teorias, o que nos ajuda a fazer a nossa luta? O que ajuda esse camponês a entender melhor a realidade para poder intervir? Então essa é a nossa pergunta. Quando a gente busca uma pedagogia diferente e uma pedagogia socialista, nós buscamos sempre com essa pergunta: que pedagogia vai ajudar esse camponês, essa camponesa, esse jovem, essa criança camponesa a entender a realidade, intervir na realidade e crescer como ser humano? Que a gente, como movimento, nós estamos entendendo. E aí nós também temos polêmicas internas. Se a gente realmente é papel do movimento ou não é papel do movimento tomar certas iniciativas na política. Né? Mas, ao mesmo tempo, como movimento, nós entendemos que é importante como é que, se o capitalismo ele é internacional, a classe trabalhadora também tem que buscar saídas internacionais, né? Pelo menos continentais. Então, por que nós nos interessamos em nos relacionar e conhecer, entender e estar lá na Venezuela? Mas é um governo que aponta para relações diferentes na sociedade. Organização diferente da produção, da organização da sociedade, das relações internacionais. Então, é um governo interessante para que acredita que o povo venezuelano tem direito às riquezas que o país produz. Então, eu acho que isso é uma coisa, é um governo importante. Então, o movimento ele está se relacionando e buscando essa relação com os países, e isso veio muito do estudo da história do Brasil e da história da América Latina, quando nós começamos a estudar e a nos relacionar com esses povos para entender. E nós vamos para as realidades deles. Eles vêm também para os nossos cursos e a gente começa a dialogar mais e a entender a realidade deles e perceber que as lutas deles são muito semelhantes às nossas. Nós então começamos a nos relacionar e entendendo também que ou nós formamos uma frente latino-americana de luta, ou nós não vamos conseguir enfrentar o capitalismo. Nós temos que nos fortalecer como país, como movimento, como país, como continente e depois como classe trabalhadora a nível internacional. Então, e por isso que o movimento busca isso. Mas e sempre, as relações do movimento sempre foram em primeiro lugar com a classe trabalhadora daquele país. Depois que veio, os governos vieram depois, por uma consequência dessa relação com a classe trabalhadora daquele país. E quando esse país, a classe trabalhadora consegue pôr um dirigente um pouco mais afinado com a classe trabalhadora, então o movimento também, em alguns locais, teve aproximação, não tem aproximação com esses governos. Porque com o Paraguai, quantos anos nós já estamos aqui trabalhando com o povo paraguaio? Nós do Paraná, que estamos ali na divisa, desde que existe o movimento do Paraná, nós estamos em relação com o MST e os movimentos sociais do Paraguai. Então não é uma coisa de hoje porque tem o Lula.
isso já vem de muito longe. Foi assim, o movimento sempre buscou muita ajuda em Cuba, porque é um país que, embora com todas as dificuldades, um povo que tem uma altivez muito grande, que garante a sua autonomia, mesmo sendo uma ilha, sendo um pingo no oceano do capital. Então, Cuba tem oferecido muitas oportunidades para nós, para o movimento, para a juventude, estudar. E como nós não temos espaço para estudar aqui no nosso país, medicina era muito melhor nós estudar aqui, mas aqui nós não conseguimos. Quem de nós, classe trabalhadora e sem terra ainda, como é que nós vamos chegar num curso de medicina? Isso aqui é impossível. Mas em Cuba foi possível, e está sendo possível, graças à solidariedade internacional da classe trabalhadora cubana. E como também na área da alfabetização, nós temos um convênio, eles estão vindo aqui nos ajudar na alfabetização dos jovens e adultos, nos ajudar no método e tudo. Então, essas relações são relações de classe, que para o movimento é importantíssimo. E na construção de um projeto de sociedade diferente, uma sociedade mais socialista, onde realmente o ser humano tenha seu valor, né? E Cuba tem. Lá as pessoas são importantes. Todo mundo tem o direito de estudar, todo mundo tem o direito de comer. As necessidades básicas todo mundo tem resolvida. Numa ilha, com os furacões e com os problemas que tem. E então a solidariedade cubana foi e está sendo muito importante para nós, e por isso que também nós somos solidários a Cuba quando nós podemos, nós sempre defendemos Cuba. E vamos continuar defendendo. Quem pensou o Brasil? Quem pensou a Revolução Brasileira? E por isso que nós estudamos Floresta Fernandes, Caio Prado Júnior, e esses grandes escritores, grandes pessoas que pensaram o Brasil já. Porque nós não vamos começar nada do zero. A história não começa com o movimento sem terra, mas ela já existia. Mas só nós olhar só para o Brasil, a história existia antes e existia ao mesmo tempo, né? Então, a importância de nós estar estudando o pensamento socialista mundial. E aí nós estudamos Gramsci, e ele tem interferência e tem influência no nosso meio, né? Estudamos Mariátegui, estudamos todos esses pensadores latino-americanos e europeus também. Lenin, Marx, nós estudamos, não podemos dizer que não. E eles são importantes porque eles ajudam a classe trabalhadora a entender a sua função na história e compreender a realidade. E, claro, Gramsci ele escreveu para a Itália, um período da história da Itália, mas tem coisas que ultrapassam a Itália.